Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Um ótimo dia. Tô aqui com meu cafezinho. Estava esperando dar o nosso horário aqui para entrar ao vivo com vocês. Sejam muito bem-vindos a Vínculos Psicologia Escolar. A Vínculos, como eu sempre faço essa introdução aqui, é uma empresa de psicologia escolar e educacional que tem como objetivo ajudar os profissionais que atuam na área, ajudar profissionais que têm interesse em atuar na área com questão de formação, com a questão de supervisão, de orientação, realmente de fazer com que os profissionais possam trabalhar com segurança, possam trabalhar de forma prática e de forma efetiva nas nossas escolas. Vamos aguardar então o Insta avisar o pessoal que a gente está ao vivo. Essa live de hoje era para ter acontecido na semana passada, né? Mas por conta aí de demandas de trabalho, realmente eu acabei alterando para a gente fazer hoje. Por conta que eu não ia conseguir mesmo na semana passada, né? Mas para quem está chegando agora também na Vínculos, toda semana nós temos uma live de algum tema referente à psicologia escolar, né? E na live a gente discute, explora um pouquinho aquele tema, para ajudar realmente vocês a atuarem de forma prática, né? Sabem, todo mundo que já está aqui sabe que aqui na Vínculos a gente faz as coisas de forma prática, de forma efetiva e com excelência, né? Que seja um trabalho com excelência. Vamos lá então, mais uns minutinhos. Aproveitando, deixa eu aproveitar a oportunidade, se você ainda não se inscreveu na nossa jornada de excelência em psicologia escolar, ela começa agora na segunda-feira, vão ser 3 aulas, tá incrível, a gente tá preparando material com muito carinho, a gente tá preparando bastante coisa para vocês, bastante material exclusivo para os inscritos, né? E não percam, gente, tá imperdível, a gente tem mais de 140 pessoas inscritas já, tô super feliz. E vai ser realmente um divisor de águas na vida de vocês, vai ser realmente muito especial. Vamos lá então, para nosso tema. Então hoje a nossa live é sobre bullying, né? O bullying é um tema que é um tema bastante importante, bastante relevante para nós, psicólogos escolares, né? A gente tem visto muita situação de bullying, muita situação realmente de... Deixa eu desligar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo barulho. Então, o bullying é uma situação que é muito presente nas nossas escolas, né? Infelizmente, se tem escola que fala que bullying não acontece, é mentira, porque o bullying acontece sim em todas as escolas, acontece sim em todos os lugares, às vezes de forma declarada, às vezes de forma velada, mas ele sempre acontece e a gente precisa estar muito atento a esse tipo de situação. Primeiro porque existe uma lei que realmente que direciona, que orienta que esses programas precisam existir, né? Um programa de prevenção. E segundo, e mais importante, pelo fato de que o bullying tem consequências gravíssimas para a pessoa que sofre. E geralmente a pessoa que está fazendo bullying, né, o agressor, ele também tem alguma dificuldade muito significativa para estar agindo dessa forma. Então, o termo bullying, ele denota, ele diz respeito a todas as ações agressivas, antissociais, que ocorrem de forma repetida e de forma intencional, seja aplicada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas contra uma outra pessoa ou um grupo de uma forma sistemática. Então, a gente considera como bullying quando são
ações agressivas de forma sistemática, que tem uma certa frequência, que acontece várias vezes seguidas ali com a mesma pessoa. E aqui já é um ponto assim que a gente precisa sempre estar diferenciando e trabalhando com as famílias, de que não é porque aconteceu uma situação pontual que se configura como bullying, né? Então, para a gente entender que é bullying, precisam ter ações agressivas de forma repetitiva e de forma sistemática. Então, sempre com a mesma pessoa, com conteúdos específicos, né? Com temas específicos dessa violência, por exemplo, que é às vezes alguma característica física, um xingamento específico, enfim. Então, existe essa característica. Claro que não é porque é uma situação pontual e isolada que a gente não vai atender. A gente precisa atender, precisa mediar de qualquer forma qualquer tipo de agressão, mesmo que não seja sistemático e repetitivo. Porém, para se configurar, para a gente entender que é bullying, precisa ter essa característica da repetição e de ser sistemático contra a mesma pessoa. No Brasil, existe a lei, então, 13.185, de 6 de novembro de 2015, no qual foi instituído um programa de combate à intimidação sistemática, que é o bullying, em todo o território nacional. Então, na verdade, essa lei, ela fala pra gente que precisa existir um programa de prevenção, que precisa existir estratégias em cada escola para poder lidar com esse tipo de situação e para a promoção de uma cultura de paz. Então, de acordo com essa lei, a intimidação sistemática ela pode ser classificada em 8 tipos de violência. Então, quais são essas violências? Se você pegar lá na lei, você vai conseguir identificar isso que eu estou falando. Então, primeiro, a violência ela pode ser verbal, que seria insultar, xingar, usar apelidos pejorativos, termos inadequados para se referir à pessoa que está sendo agredida. Pode ser moral, né, que é a difamação, calúnia, disseminar rumores, inventar mentiras a respeito de um colega também se configura como uma violência. Sexual, né, que é assediar, induzir ou abusar de uma criança entre pares ali, né, usar esse conteúdo sexual também para promover esse tipo de violência. Social, que é o ignorar, o isolar, excluir, né, que é muito comum e é muito mais difícil até mesmo da gente identificar. Pode ser uma violência psicológica também, que é perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, fazer alguma dominação, manipulação, chantagem, infernizar, né, a vida daquela criança. Então é um tipo de violência psicológica. E também é outro ponto que é difícil às vezes de identificar, porque eles não usam palavrões de fato, não usam termos diretos, mas é de uma forma indireta que acontece a violência psicológica, e a gente vai identificar através do sofrimento da criança. O físico, né, que é o socar, bater, chutar, realmente aquela agressão física. Material, que é furtar, roubar, destruir pertences do outro. E o virtual, né, que é depreciar, enviar mensagens intrusivas de intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social, que é o cyberbullying, né? Então é quando acontece esse tipo de violência psicológica ou moral, social, de uma forma virtual, que a gente tem hoje também, né? Infelizmente isso crescendo muito nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né, numa proporção aí que é muito difícil da gente identificar, porque a gente não vai ter, nem é saudável que a gente tenha acesso e controle sobre a rede social de todas as crianças das nossas escolas, mas a gente precisa saber que existe e a gente precisa alertar os pais sobre isso para estar monitorando o uso de rede social. As práticas de bullying, elas acarretam consequências psíquicas gravíssimas que modificam o comportamento e as relações interpessoais daquela pessoa que está sofrendo, principalmente, e do agressor também. Então, é por isso que a gente precisa, de fato, intervir nesse tipo de situação. E aí, assim, né, fazendo um parênteses aqui, a gente viu históricos de agressores que sofriam bullying nas escolas e que daí voltaram lá nas escolas e cometeram massacres, ou que tiveram consequências gravíssimas psicológicas, ou até mesmo tentativas de suicídio. Eu já atendi inúmeras situações de ideação suicida, tentativa de suicídio com alunos que sofriam bullying.
né, que estavam sendo agredidos, ofendidos, que não se sentiam bem naqueles ambientes. Então, as consequências são graves mesmo, né, desde transtornos emocionais até risco de suicídio. Então, a gente precisa intervir nesse tipo de situação, identificar e intervir. E existem 3 formas de caracterizar o bullying, então, né? Existe o formato direto, que é relacionado à exposição de indivíduos por meio de violência física ou psicológica. Geralmente é mais presente entre os meninos, né? Então, os meninos, em geral, né, não é uma regra, mas em geral eles acabam sendo um pouco mais impulsivos e as atitudes são um pouco mais agressivas, e aí são os meninos que geralmente entram em brigas com violência física, que trazem esse componente agressivo mais fisicamente. Então é mais comum esse bullying direto com os meninos, né? Mas não quer dizer que com as meninas não aconteçam, pessoal. Isso é uma questão social e cultural, mas eu já atendi também muitas situações em que as próprias meninas estão sendo agressivas, violentas de uma forma mais direta, assim. O bullying indireto, que acontece de uma forma silenciosa, por meio de isolamento, violência simbólica, tornando a vítima mais vulnerável e menos importante, né? Então, é aquele bullying que acontece dentro do ambiente escolar, mas que é muito difícil de identificar, porque ele é velado, porque ele é só o isolar, o deixar de lado, os olhares, né? Com as meninas é muito comum aqueles olhares, né, em que as crianças viram o olho, ou toda vez que a criança que é vítima faz um comentário, as pessoas olham para ela de um jeito que causa um constrangimento. Você vê, é tão difícil da gente identificar que até para explicar como acontece é muito difícil. Quando a gente pensa numa reunião, numa intervenção com as crianças, então a criança olha e fala, mas eu não fiz nada, mas eu só olhei para ela. Então é muito difícil eu dizer que, olha, o jeito que você olhou foi inadequado, porque não tem como nomear isso, né? Não foi um palavrão, não foi um toque, não foi uma agressão física, não foi nada de uma forma direta, então é muito mais difícil tanto da gente identificar quanto da gente intervir, né? E o cyberbullying, que é aquele utilizado por meio das redes sociais, em que a vítima é exposta a uma situação desagradável, por meio de fotos, vídeos, textos, entre outras formas, né? E aí o cyberbullying é algo que eu vejo como muito mais complicado, porque foge um pouco da nossa instância, daquilo que a gente tem alcance, né? As redes sociais, elas trouxeram essa natureza pra gente de alcance mundial, né? Da dificuldade da gente chegar a todas essas pessoas e conversar com todas essas pessoas. Existem, claro, delegacias hoje de cybercrimes, porém ainda é algo muito difícil, né, de se provar, de se identificar, e é algo que, de fato, dentro da escola, enquanto profissionais dentro da escola, a gente acaba não tendo o alcance, não tendo possibilidade de chegar até todas as pessoas envolvidas num caso de cyberbullying. Com relação aos personagens envolvidos numa situação de bullying, então a gente sempre tem as vítimas, os agressores e os espectadores ou testemunhas. Então, são 3 personagens aí que acabam fazendo parte desse tipo de situação. Então, as vítimas geralmente são pessoas com pouca habilidade de socialização, são reservadas, tímidas, que é a vítima típica, ou elas podem ser aquelas que instigam reações agressivas de colegas, vítima mais provocadora, ou acabam por reproduzir maus tratos sofridos, porém ainda são vulneráveis em responder a agressões. Então, aquela vítima que ela sofre e acaba agredindo uma outra pessoa por outro lado, acaba tendo uma atitude violenta com o outro também, porque ela está sofrendo uma atitude violenta. Bom dia, Sirlene! Seja bem-vinda, Sirlene, sempre por aqui. Todos os outros que entraram também sejam muito bem-vindos. Os agressores, geralmente agem ou sozinho ou em grupo, mas mesmo quando existe um grupo, tem ali aquela figura que é o líder, que toma a frente das agressões, que organiza, que planeja, enfim. Eles, como características, assim, eles geralmente têm uma aversão às normas da escola, né? Então, aquela criança que não respeita, não aceita, não controla, e mesmo que ela siga, é uma questão, assim, de mais velada, uma questão de não aceitar muito, de não concordar muito, às vezes de bater de frente, de questionar, né? Não necessariamente de não seguir, mas de ter essa postura mais questionadora.
E ele tem geralmente uma reação desrespeitosa em situações de conflito, apresentando sempre o poder como forma de dominação. Então, aquelas crianças que às vezes você está falando e fazendo uma orientação, falando de regras, às vezes ela está rindo, está olhando de um jeito que denota assim, uma cara às vezes ou de deboche ou de não estar concordando muito com aquilo que está sendo encaminhado. Então, a vítima geralmente tem esse descaso com relação às regras, com normas e às vezes uma postura até de desrespeito. E os espectadores ou as testemunhas são aqueles que presenciam as situações de violência da vítima, só que eles não participam e não se unem aos agressores de forma direta, né? Então, até eu gosto sempre de frisar que os espectadores e as testemunhas são aqueles que fazem com que o bullying se perpetue, porque são aquelas pessoas que estão vendo, que estão observando aquilo acontecendo, mas que não tomam uma atitude nem de proteção e que às vezes riem junto e que fazem com que a situação tome proporções maiores do que ela deveria tomar, né? Então, os espectadores acabam tendo um papel importante nessa perpetuação da situação de bullying. E dentro dos espectadores, a gente tem aqueles que são passivos, que eles acabam não fazendo nada por ter medo de ser a próxima vítima, por às vezes até ter características parecidas com aquela criança que está sendo vítima. Tem aqueles que são ativos, que dão apoio moral ao agressor, com receio também de serem os próximos, então que ficam lá junto, que riem junto, que falam é isso aí, que fica lá torcendo numa briga, por exemplo, né? Então, esses são os mais ativos. E aqueles que são neutros, que não são passivos, né? Não tem medo de ser a próxima vítima, mas também não se envolvem, não conseguem ter uma atitude no sentido de pedir ajuda, de denunciar, de proteção. Eles não têm sensibilidade emocional, eles não se preocupam realmente, não se deixam influenciar por esse tipo de situação, por essa visualização dessas situações acontecendo. E é importante a gente entender o bullying como uma questão que é histórica, que é sociocultural, que faz parte da nossa sociedade, né? A gente fala muito do bullying porque ele é relacionado à situação escolar, mas isso acontece às vezes dentro das nossas famílias, isso acontece dentro das empresas, isso acontece em praticamente todos os ambientes, né? E aí quando eu falo de família, por exemplo, quando a gente tem a criança muito pequena e os pais gostam de provocar, de falar coisas que irritam as crianças e acham engraçado e acham bonitinho a criança ter uma reação inadequada, a criança gritar, chorar, ficar triste, e falar, ele não entendeu, era só brincadeira. Então, assim, não é brincadeira se tem alguém chorando, não é brincadeira se tem alguém sofrendo. Uma brincadeira só é brincadeira quando tá todo mundo se divertindo. Então, esse conceito de que eu vou provocar porque é legal, é divertido para quem? Divertido para o adulto? Então, o que eu tô ensinando para uma criança quando eu faço esse tipo de brincadeira com ela? Né? Então, tô trazendo aqui esses pontos porque são coisas que a gente vai trabalhar depois num atendimento com família, por exemplo, sabe? Nas empresas, mesma coisa, às vezes aquele que não faz muito bem o trabalho, aquele que tem mais dificuldade, aquele que, sei lá, falta por algum motivo, que tem uma questão de uma deficiência, então a gente vê, e aí, né, se a gente for expandir quando a gente fala de adultos, a gente fala de preconceito, de assédio moral. Quem aqui nunca sofreu uma situação de assédio moral? Eu acho que todas as pessoas com quem eu já conversei já passaram por uma situação assim. O assédio moral é como se fosse um tipo de bullying que acontece entre os adultos. A gente até fala, né? Teve uma instituição que eu trabalhei que a gente falava, quando é com adulto, às vezes eles vinham assim os professores vinham com brincadeiras assim, tá vendo? O fulano tá fazendo bullying comigo. Daí a gente sempre devolvia, quando é com adultos não é bullying, é assédio moral. Porque é assédio moral, entende? Esse tipo de brincadeira que só beneficia um dos lados, que só é engraçado para um dos lados, divertido para um dos lados, é um tipo de assédio moral. Então a gente precisa estar atento a esse tipo de situação e entender o bullying como um reflexo de tudo isso, dessa visão errada da sociedade, dessa visão desrespeitosa da sociedade para com as pessoas, para com as características. E assim, gente, existe também todo um movimento contrário a essa questão dos estudos, de bullying e tudo mais. Todo mundo fala, eu sofri bullying na infância e não acontecia nada disso.
Ai, meu pai me batia e estava tudo bem, hoje eu sou um cidadão de bem. Eu tenho medo dos cidadãos de bem, né? Mas só um parênteses aqui. Mas assim, a gente precisa combater esse tipo de naturalização da violência, com todas as forças do nosso coração, em todos os meios em que a gente estiver. Nós somos profissionais de saúde mental e, como tal, a gente deve combater a naturalização da violência, né? Então, dizer que a violência é normal, que é assim mesmo, que faz parte, que tá tudo bem, não tá tudo bem, não faz parte, não precisa ser assim, não deve ser assim. Então a gente tem que combater isso com todas as forças e entender o bullying como um resultado, um reflexo de tudo isso, né? Então por que as pessoas ficam tão assim, não aceitam quando é para ser trabalhada a situação de bullying? Porque talvez ele também teve um histórico violento, também vivenciou isso, também não soube como lidar e entende que se eu sofri, eu também posso ver sofrendo e eu sobrevivi, então aquela criança vai sobreviver também. Então não, sobreviveu a que custo, né? A uma educação violenta, sobreviveu a custo de ter uma depressão, de ter um quadro de ansiedade, de sofrer assédio moral no trabalho e não ter condições, forças para pedir ajuda porque o meu chefe é uma figura de autoridade. Então esse tipo de coisa não pode acontecer e a gente precisa combater isso. E é por isso que eu falo, gente, eu acho que agora ouvindo e conversando aqui com vocês, por isso que eu falo tanto que é através da educação que a gente vai mudar o mundo. É através da educação que a gente consegue fazer diferente. É treinando as nossas crianças para ter uma postura diferente que a gente vai transformar a sociedade no futuro. Porque as crianças de hoje são a sociedade do futuro. Então a gente precisa trabalhar sim esses temas para que a gente possa conseguir mudar esse mundo, sabe? E é só através da educação. Até porque essas crianças vêm de lares que também são violentos às vezes, né? Que são de pais que tiveram uma educação violenta e que agora às vezes perpetuam e refletem isso na forma de educar os seus próprios filhos. Então, a gente está tendo essa perpetuação dessa cultura e neste momento social a gente está vendo um movimento contrário de vamos educar diferente, vamos usar a educação positiva, né? Vamos usar uma educação não violenta. Então a gente tem que se agarrar nisso com todas as forças para a gente poder realmente fazer diferença nesse mundo, tá? E aí então vamos entrar na ação, né? Eu falei um pouquinho aqui sobre questão de teoria, nós falamos então até agora, né? Sobre os tipos de violência, sobre as 3 formas mais claras assim de bullying, né? As 3 categorias, digamos assim, de bullying. E quem são os personagens do bullying, né? Então, as vítimas, agressores e os espectadores. Então, como é que a gente faz? E aí eu vou trazer aqui as perguntas que vocês me mandaram na semana passada, né? Eu selecionei aqui 3 perguntas que vocês mandaram na semana passada. Então, como que a gente faz, como que a gente conduz uma situação de bullying, né? Quando a gente identifica uma situação lá, eu sei quem é a vítima, sei quem é o agressor, como que eu vou conduzir essa situação? Então, a gente precisa atender, né, acolher essa criança que está sendo vítima, a gente precisa ouvi-la, a gente precisa identificar o maior número de detalhes possíveis, de características dessa situação, de quem são as pessoas que estão fazendo essa intimidação sistemática, quem são aqueles espectadores que não tomam partido, que não ajudam, mas que faz com que essa vítima se sinta pior. Então, na situação de bullying, pessoal, precisa ter um atendimento individualizado, né? A gente vai precisar fazer uma escuta dessa criança, porque a gente tem que conduzir uma situação de bullying como a gente conduz qualquer situação de agressividade, né? Então, eu preciso chamar essa criança, eu preciso ouvir essa criança individualmente, acolher, e eu gosto muito desse movimento de empoderar essa criança, né, de dizer para ela que ela não está sozinha, de dizer para ela que tem adultos que são referência na escola, de dizer para ela que ela precisa contar o que está acontecendo, que ela pode contar com você para poder estar pedindo ajuda, que ela pode pedir ajuda dos professores, que ela pode identificar dentro da sala de aula colegas que são mais acessíveis, colegas que podem dar um suporte maior. Então a gente precisa atender essa criança, fortalecer, né? Acho que nem tanto fortalecer, mas criar com ela uma rede de apoio, que são as pessoas com quem ela pode pedir ajuda, e fortalecer essa rede de apoio,
né? Então, fortalecer para que essa rede de apoio possa estar atento, possa estar realmente ali a postos para acolher quando acontecer qualquer situação. E aquele que recebe, né? Aquele que faz o bullying, a criança que faz o bullying, ela também precisa ser atendida. Ela também precisa ser acolhida, também precisa ser investigado o que está acontecendo com ela, também precisa ser pontuada situações que a escola está percebendo, que foi sinalizado, que foi revelado. Então, essa criança precisa ter consciência dos seus atos e das consequências de seus atos. Mas veja, não é para ser uma situação punitiva. Não é para ser, não adianta chamar a criança para dar uma bronca nela por conta daquilo que ela está fazendo. Então a gente precisa também ter com o agressor o mesmo acolhimento que a gente tem com a vítima, né? Então esse agressor, ele também sofre. Eu não acredito que alguém é violento com outra pessoa por simplesmente ter prazer na violência. Mesmo que tenha prazer em ser violento, isso é um transtorno, né, mental também. Vai se configurar depois, talvez futuramente, até num transtorno de personalidade. Então, essa pessoa que está agredindo, ela provavelmente também está sofrendo algum tipo de violência. Ela provavelmente tem uma autoestima muito baixa e tem medo de perder o poder. Ela provavelmente já passou por alguma situação traumática. Então, tem alguma questão nessa criança que está sendo agressivo que ela precisa ser acolhida. E nós, enquanto profissionais de saúde mental, precisamos fazer esse acolhimento, precisamos não julgar como todos os outros já estão julgando. Todo mundo já está julgando, todo mundo já critica, todo mundo já vê essa criança como violenta. E a gente tem que ver a violência como um sintoma, né? Aqui no nosso Insta, a gente já teve outra live em que a gente falou sobre comportamentos de indisciplina, situações de agressividade e tudo mais, e eu coloquei para vocês que toda agressividade, toda indisciplina, toda agitação é um sintoma de alguma coisa que não está bem. Então, se aquela criança está sendo agressiva com outra, ela precisa de ajuda e precisa ser atendida como tal, ouvida como tal. Se a gente chegar só para culpar, só para criticar, só para realmente punir, a violência ela vai se perpetuar, não vai funcionar. Então a gente precisa ter uma postura diferenciada com essa criança também. E aí, feito esses atendimentos com as duas crianças, né, com os envolvidos, é importante que a gente identifique também quem são as testemunhas, em especial aquelas que estão mais próximas, para que a gente também possa ouvir, para caracterizar melhor a situação em si e para pontuar para essas crianças que são testemunhas que elas também têm parte em tudo isso e que elas também têm parte na resolução de tudo isso, acima de tudo, né? Então a gente precisa trazer para nós, e aí já dando um spoiler, assim, quando a gente fala de prevenção, a forma que eu vejo que é mais efetiva de prevenção é a gente capacitar essas pessoas que estão em volta, as testemunhas, para que elas possam pedir ajuda, para que elas possam sinalizar, para que elas possam realmente denunciar a violência que está acontecendo. Porque nós temos que partir do princípio que o agressor e a vítima estão doentes. O agressor e a vítima são pessoas que estão com problemas emocionais a ponto de não conseguirem pedir ajuda. Então, as testemunhas são mais fáceis da gente atingir e trazer para o nosso lado como pessoas que vão nos ajudar, tanto a identificar, a monitorar e a tratar esse tipo de situação. A Sirlene colocou aqui que a criança reproduz o que está vivendo. Exatamente, Sirlene, exatamente. Então, é muito comum que os agressores sejam crianças que sofrem violência em casa, ou que presenciam violência, ou que têm pais que são agressivos, que incentivam a violência. Eu tenho, né, em todas as escolas, eu acredito que todos vocês que atuam na escola já ouviram de pais, eu falo para ele bater mesmo, porque se ele apanhar quando ele chegar em casa, ele vai apanhar de novo, né? E eu falei que tem que fazer isso mesmo. Então, eu ainda escuto isso hoje, acho o fim do mundo quando eu escuto esse tipo de coisa, né? Mas ainda acontece. Então, a gente tem hoje muitos pais que incentivam a violência como forma de defesa,
como forma de autoproteção, até com uma máscara de autoproteção de que eu preciso ser violento. Então, incentivar a violência também é uma forma, né? Às vezes a criança não apanha, mas os pais incentivam que ela faça isso, para ela ter o poder, para ela ter o domínio. E por que ela precisa ganhar o domínio através da força? Algum problema de autoestima, no mínimo, essa criança tem, né? Então, por isso que eu digo que os agressores e as vítimas são crianças, são pessoas que estão ali com algum problema emocional e que por isso precisam desse acolhimento, dessa escuta mais aberta, dessa escuta respeitosa e que precisam também de tratamento, né? E aí, então eu falei, né, do atendimento do agressor, do atendimento da vítima e do atendimento dessa escuta com relação às testemunhas. E aí, o que a gente faz na sequência? Então, a gente precisa chamar as famílias. Então, é importante que você identifique quem são os envolvidos de forma mais direta e faça esse atendimento, esse acolhimento. Então, identificar, se eu sei quem é a vítima, eu vou chamar a família dessa criança, vou dizer o que está acontecendo, o que a gente tem observado, vou sinalizar estratégias de como a família pode ajudar essa criança também, que seria incentivar que a criança conte o que está acontecendo em casa, incentivar que a criança conte na escola o que está acontecendo, que ela aprenda a pedir ajuda. No momento em que essa vítima aprender a se defender, né, se posicionar e pedir ajuda, o bullying ele deixa de acontecer. Porque aí eu vou ter uma criança que ela vai fugir dessa situação de violência, ou ela vai se posicionar do tipo, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero. E aí a gente acaba de alguma forma resolvendo essa situação, mas como eu mencionei, essa criança provavelmente ela já tem questões emocionais, então dependendo das características da criança, é importante que você sugira também um acompanhamento psicológico, né? Uma avaliação psicológica se a criança não consegue se posicionar. Então, quando a gente pega uma situação que é mais no comecinho, né, que a gente consegue visualizar ali que começou a acontecer, é mais fácil da gente empoderar essa criança. Eu gosto muito dessa palavra, eu uso muito, né, o empoderamento, porque eu acho que é isso que vai fazer com que ela aprenda a se posicionar. Então, a gente consegue empoderar essa criança, a gente pega no comecinho. Mas quando é uma criança que já tem um histórico, que essa postura mais fechada já é de outros ambientes também, as famílias relatam que em casa da mesma forma que com primos, com amigos, com os coleguinhas do prédio é da mesma forma, daí a gente já precisa então sugerir uma avaliação psicológica também para que essa criança tenha um suporte emocional maior do que aquilo que a gente pode dar no ambiente escolar e daquilo que os pais conseguem. Também é importante sugerir acompanhamento psicológico quando você identifica que esses pais são violentos, quando você identifica que esses pais não sabem lidar com a situação, quando esses pais às vezes não têm muito contato com essa criança ou trabalham muito, enfim, então a gente precisa entender e avaliar ali a necessidade de encaminhamento psicológico, mas quando tem o bullying instalado é quase que, até por uma questão jurídica, por uma questão legal, é importante que você tenha um registro dizendo que foi sugerido para a família a busca por acompanhamento psicológico, porque a gente não vai dar conta das consequências do bullying, a gente pode resolver, mas a consequência do bullying é algo que a criança já tem uma predisposição anterior por um histórico familiar, e também tem consequências para o futuro. Então, a gente precisa desse suporte da psicologia individual, clínica, para poder também fortalecer essa criança e prevenir outras consequências. Da mesma forma, a criança que faz o bullying, né, ou que é o agressor, a família também precisa ser atendida, precisa estar ciente do que está acontecendo e precisa ser sugerido acompanhamento psicológico. Então, a gente precisa sugerir acompanhamento psicológico para esse agressor, fazer uma conscientização com a família de que as crianças não são agressivas por natureza, de que isso não é normal, de que a agressividade ela é um sintoma de que tem algum problema emocional acontecendo. Então, por isso, o agressor precisa também de um acompanhamento psicológico, para que ele aprenda a lidar com as relações de uma forma diferenciada, para que ele não tenha esse tipo para que ele entenda a consequência de um comportamento violento e tudo mais. E aí é até mais delicado, porque em geral as famílias às vezes não aceitam, ou acham que é assim mesmo, e que é uma questão de limite de regra, às vezes acaba agredindo essa criança em casa pelo fato dela ter sido violenta na escola. Então é um problema bem difícil, mas a gente precisa ter um registro dizendo que a gente encaminhou também para avaliação psicológica.
A Sirlene colocou uma pergunta aqui, né? Se tem alguma dinâmica para trabalhar com crianças de 4 anos que agem com essas agressões, por gentileza. Sirlene, dinâmica eu não tenho, mas com crianças dessa faixa etária eu gosto muito de usar rodas de conversa e de trabalhar a empatia, né? Então, da criança olhar para o colega. E aí, assim, é dos dois jeitos, né? Eu gosto muito de trabalhar com os pares. Então, se teve uma questão de violência entre duas crianças, eu pego a criança violenta e a criança que foi violentada e falo para a criança violentada. Falo, olha, você precisa dizer para o seu amigo que você não gostou do que ele fez, que você ficou triste com o comportamento dele. E aí a criança que foi violenta, que a gente nem chama de violência, né? 4 anos não é violência. Geralmente o bater acontece na disputa por brinquedo ou quando a criança está expressando a raiva dela por algum motivo. Então, o ideal é que trabalhar com as crianças a identificação do sentimento, a identificação da emoção. Então, eu estou brava, eu estou triste, eu queria o brinquedo e você pegou o brinquedo da minha mão, né? Então, não gostei e para que elas tragam pro verbal aquilo que está sendo expressado de uma forma agressiva. É a forma como a gente conduz, né, no colégio, como eu sempre oriento a conduzir essa situação. Então, qualquer dinâmica que trabalha a identificação da emoção, então se eu tô triste, eu tenho que dizer que tô triste, eu não posso bater em alguém porque eu estou triste, sabe? Ela vai funcionar com essa faixa etária. E eu gosto muito dessa conversa dos pares, né? Então, do agressor falar por que ele bateu, por que ele estava chateado, que era porque o amigo pegou o brinquedo, por exemplo, e dele pedir desculpas também pro amigo, pra gente poder ter também essa noção da consequência, né, de que eu bati no meu amigo, isso fez ele sofrer e que eu preciso me desculpar com ele. Então já e é legal até a Sirlene trazer essa pergunta, porque começa desde a educação infantil, é um trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer desde a educação infantil, né? Aí a outra, então eu falei, né, como que a gente lida com uma situação de bullying. Então a gente atende todos os envolvidos, né, então vítimas, agressores e testemunhas. A gente atende as famílias da vítima e do agressor para sinalizar o que está acontecendo. A gente sugere a busca por encaminhamento, por avaliação psicológica, cobra das famílias que é importante ter essa avaliação. E com as testemunhas, aí você precisa avaliar, assim, né? Dependendo da postura dessa testemunha, se é a questão de atender as famílias ou não. Se for uma situação muito grave, eu sugiro que tenha atendimento com todas as famílias para essa orientação, especialmente com as famílias daqueles agressores que são mais ativos, né? Que defendem o agressor, que manifestam um apoio moral. E se eu identifico que a criança tem algum nível de sofrimento emocional também, em geral, os envolvidos que são ativos ou que têm medo também precisam de suporte. Então, aí você vai avaliando essas crianças, se precisa desse atendimento e encaminhamento com as famílias também. A Rosemary perguntou aqui se a conversa de pares vale com crianças maiores. Sempre, Rosemary. Em todas as faixas etárias é importante essa conversa. O que acontece é que quando eles são maiores, ali para o 3º, 4º ano, a gente precisa de uma mediação maior. Então é ideal que a gente esteja junto, que a gente faça uma conscientização maior antes deles terem essa conversa. Porque até para relatar uma situação que eu acompanhei recentemente, né? Então, tinha uma situação entre as crianças e elas brigaram lá, né? E uma delas saiu chorando. E aí eu fui fazer uma intervenção e a menina que veio pedir desculpa, ela veio e falou assim, né, me desculpa pelo jeito que eu falei com você, mas também você não sabe aceitar a brincadeira, você perdeu mesmo, você tem que aceitar, você tem que brincar do jeito certo. Então eles não têm muita habilidade nesse momento, principalmente quando eles estão nervosos, de se acalmar para conversar. Então o ideal é que a gente converse separadamente, acalme os ânimos, traz para a consciência e aí sim faz essa conversa entre os pares, quando eles são maiores, né? Porque você colocar os pequenininhos é mais fácil, né? É como se a emoção ela durasse menos tempo para eles ali, né? A gente consegue acalmar mais fácil e consegue mediar de uma forma mais fácil já com os pares. Com as crianças maiores ali, 8, 9 anos, aí a gente precisa acalmar um pouquinho primeiro, porque essa emoção ela vem numa intensidade muito maior, porque daí já tem uma elaboração, já tem uma consciência maior do que está acontecendo. Em geral, existe uma indignação pela situação em si, como essa menina falava, mas ela se faz de vítima todo dia, ela todo dia reclama, ela não sabe brincar, e de fato, a fala dela estava correta.
né? Assim, de fato era uma criança que não estava aceitando ali o perder na brincadeira, mas eu tive que intervir para dizer, olha, se desse jeito não está funcionando, então vamos mudar a regra de quem vai ser o pegador aqui da brincadeira. Então eu tive que direcionar um pouquinho porque eu vi que aquela criança não estava aceitando por uma dificuldade emocional dela, mas a outra também tinha, eles são maiores e tem essa elaboração cognitiva maior ali de entender o que está acontecendo, tem uma indignação junto que a gente precisa, que demora um pouquinho mais de tempo para acalmar, digamos assim, né? Por isso que a conversa dos pares, a gente precisa de uma mediação maior. Então, além do atendimento das crianças e o atendimento das famílias, a gente precisa também propor ações com a turma, ações com o grupo, ações maiores para poder refletir sobre preconceito, refletir sobre a violência, refletir sobre apelidos, refletir sobre qualquer temática que esteja envolvendo em situações de bullying que estão acontecendo naquele ambiente escolar. E aí eu gosto de, quando a gente vai para esse ampliado, que a gente promova uma ação e possa expandir para as outras turmas. Porque o que acontece? Se eu estou intervindo numa situação de uma turma de quarto ano, é provável e é muito comum que nas outras turmas de quarto ano e de terceiro e de quinto, que são os próximos, também tenham situações semelhantes. Então, se eu fizer uma intervenção só com aquela turma, acaba tendo uma conotação de perseguição, de direcionamento, e as crianças acabam levando para um lado do tipo, ai, que saco, eles estão falando com a gente só por causa daquilo, né? Então, quando a gente promove uma ação com a turma, o ideal é que a gente amplie isso e faça aquela mesma ação com outras turmas também, como uma ação da escola, né? Que é o que eu sempre falo para vocês, né? Quando vocês me procuram para falar de atendimento individualizado, é pegar uma situação que aconteceu de forma isolada, fazer o atendimento quando é necessário e ampliar isso num programa, né? Então, propor uma ação sistematizada com a escola toda, que é isso que a gente vai configurar dentro de um programa de prevenção, né? E aí a outra pergunta que tinha aqui, né? Como falar sobre o bullying com adolescentes que têm feito com frequência na escola? Então, realmente, os adolescentes é bem mais difícil. Como eu falei, né? Eu falei aqui que com 8, 9 anos, crianças de 8, 9 anos já é mais difícil por causa do grau de elaboração, com adolescentes é ainda mais. Só que o encaminhamento é exatamente o mesmo. Então, se o bullying está acontecendo entre adolescentes, a gente também vai fazer a escuta da vítima, também vai fazer a escuta do agressor, atender as famílias, sugerir acompanhamento psicológico, uma avaliação psicológica e fazer uma intervenção com o grupo. Mas com adolescentes, assim, a gente precisa simplesmente mudar a linguagem, né? E trabalhar muito mais numa questão de promoção da paz. E uma coisa que eu acho que funciona muito, assim, como prevenção, é a gente estabelecer programas de liderança dentro dos grupos. Então, quando a gente estabelece um programa de líder de turma, treina esses líderes de turma para identificar situações, para trazer situações para a gente, para trazer temáticas para a gente poder trabalhar, isso acaba sendo mais efetivo porque a demanda vem deles próprios, né? Então, com o adolescente, eles precisam ter esse sentimento de que eles estão participando das decisões. E aí, o empoderamento das testemunhas, dos espectadores, ele acaba tendo um peso muito maior com adolescentes, né? Por causa até dessa tendência grupal. Então, o ideal com adolescentes é que você identifique quem são os líderes negativos dentro de cada turma e que você trabalhe com eles. Então, é trazer esses líderes negativos para perto, é fazer uma reflexão com eles, fazer com que eles promovam ações dentro de sala e até mesmo campanhas, né? Eu gosto muito dessa ideia de que eles vão produzir campanhas de prevenção dentro da escola, usando os termos deles, usando as formas como que eles mesmos, a linguagem própria que é deles. E com adolescentes é legal que a gente trabalhe mesmo nessa cultura de paz, né? Da empatia, do olhar para o outro e de trazer o foco deles para outras questões e o foco também na consequência, no sofrimento daquele colega que está sendo vítima de bullying. E aí, como prevenir, então, né? Que era a última pergunta, eu já fui dando um spoiler aqui, formato para vocês de ideias de prevenção. Então, a prevenção, ela deve acontecer com a escola toda. Ela deve ser a partir de ações que envolvam toda a escola. Então, um programa de liderança de turma é uma estratégia de prevenção. Um programa de
de desenvolvimento de habilidades sociais, também é uma estratégia de prevenção, porque à medida que eu desenvolvo habilidades sociais, socioemocionais na criança, eu estou prevenindo que o bullying aconteça. Campanhas assim de promoção da paz, campanhas de não à violência é uma estratégia de prevenção. Esse acolhimento com as turmas, né, a organização para que eles tragam as demandas, trazer essas temáticas para dentro de sala de aula, né, para que os professores possam falar sobre isso e falar também sobre as consequências do bullying, sobre as consequências, né, até psicológicas do bullying. Eu tenho também, gente, depois eu vou disponibilizar para vocês deixa eu só abrir aqui o material. Um infográfico que eu fiz já eu acho que foi o ano passado ou o ano retrasado que eu fiz um infográfico sobre bullying, cyberbullying. Até alguém me pediu essa semana, não sei se foi aqui no Insta ou se foi no grupo, mas eu vou verificar. Então eu tenho um infográfico que tem tudo que um bom programa de prevenção precisa ter. Então, para falar um pouquinho para vocês do que está nesse material, e depois eu vou pedir para minha equipe colocar lá no material para download, né, esse infográfico. Então, um programa de prevenção ao bullying precisa ter informação, né? Então, nesses momentos que a gente faz com os grupos, é preciso que tenha momentos de formação com os alunos, em especial com os alunos, né? É preciso disponibilizar informações sérias e confiáveis a respeito do bullying e cyberbullying a todos os membros da comunidade escolar. Então, alunos, famílias, professores, né? E aí, que essas informações estejam disponíveis, que sejam trabalhadas em momentos em grupo, em sala, né? Para que eles entendam o que é bullying, para que eles entendam qual a consequência do bullying, como lidar com esse tipo de situação. É preciso também ter capacitação, né? Então, os professores, em especial, precisam ser capacitados sobre o conceito de bullying e cyberbullying, sobre como identificar sinais de alerta de situação de violência que pode estar ocorrendo no ambiente escolar. É preciso também que dentro do programa tenha previsto ali estratégias de suporte, né? Que é esse formato de atendimento que eu descrevi para vocês, né? Que é o atendimento dos alunos envolvidos em situações de bullying ou cyberbullying. Então, o atendimento da vítima, o atendimento do alvo, o atendimento também dos espectadores, das testemunhas que estão ali. E é preciso que esse atendimento ele aconteça sem julgamento, porque entende-se que todos os dois lados precisam de suporte emocional, né? E aí, no atendimento aqui, além do suporte para o aluno dentro da escola, o programa de prevenção também precisa contemplar o atendimento e orientação das famílias dos envolvidos, então das crianças que sofrem e das crianças que são vítimas de bullying. Isso também precisa estar previsto dentro de um programa de prevenção. E é preciso também que toda a equipe escolar seja capacitada para identificar as possíveis situações de bullying e cyberbullying. Então, é preciso uma capacitação com toda a escola, não só com os professores, né? Para que esse monitoramento se mantenha. Não adianta eu atender uma situação de bullying e falar, a situação foi resolvida, foi mediada e tá tudo certo. Não tá tudo certo, não vai ser resolvido em um momento. É preciso que a gente monitore aquelas crianças por um tempo, né, e que a equipe esteja atenta para trazer situações quando elas acontecerem novamente. Então, a gente tem que capacitar os profissionais de pátio, serviços gerais, recepção ou tantos outros que tiver na sua equipe escolar, né. E a prevenção ela é mais efetiva quando a escola investe no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, quando tem um programa de habilidades socioemocionais, a gente acaba fortalecendo essas crianças, tanto para que eles não sejam violentos, quanto para que eles peçam ajuda e saibam identificar situações de violência, de bullying e cyberbullying. E a responsabilização, né? Então, um bom programa de prevenção, ele precisa incluir também medidas de responsabilização por atos de bullying e cyberbullying. Né? Então, aí as advertências, às vezes até mesmo a notificação ao conselho tutelar. Se uma família de um agressor, por exemplo, você sugeriu que ela busque avaliação psicológica,
e aí a família não teve esse retorno, não buscou avaliação psicológica, então a gente precisa notificar o conselho tutelar por negligência, porque essa família está sendo negligência com o acompanhamento que essa criança precisa, porque ele está sendo violento, né? Então é importante alertar as crianças e os familiares sobre as consequências jurídicas também para quem pratica tais atos, inclusive notificar os órgãos competentes quando as famílias deixarem de seguir os encaminhamentos pontuados pela escola para a resolução de problemas, né? Então aqui nesse infográfico a gente tem os tópicos, né, que precisa ter num programa para você poder desenvolver um programa de prevenção ao bullying. Então ele tem que atender todas essas situações, a informação, responsabilização, atendimento desenvolvidos e capacitação também com toda a escola. Tá certo, pessoal? Então vou dar um jeito de disponibilizar esse infográfico para vocês. Quem quiser, já tiver com pressa desse documento, pode me mandar um direct que eu vou disponibilizando aqui para vocês via direct mesmo ou pelo WhatsApp, né? Quem não tem meu WhatsApp, tem aqui no link da bio o convite para o WhatsApp também, né? Então pode acionar por lá. E eu fico à disposição de vocês, né? Espero que tenha contribuído com a formação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Para quem está assistindo no gravado também, obrigada pela tua participação, né? E a cada um de vocês aqui em especial que tirou esse momento para estar aqui comigo, para ouvir sobre isso, né? Eu sou muito fã, assim, de cada uma das pessoas que segue, que acompanha, que está aqui sempre nas lives, porque acho que ver essa motivação de vocês pela busca de conhecimento é o que me dá incentivo para continuar, para estar fazendo mais lives, para estar trazendo todo esse conhecimento para vocês, tá certo? Então, ótima quinta-feira para vocês, um ótimo final de semana. Lembrando que a partir de segunda-feira a gente tem começando a nossa jornada pela excelência em psicologia escolar. Então tá imperdível, tá muito legal. E é também, né, o evento prévio aí de lançamento do nosso curso. Então, né, assistam, acompanhem. Só para quem vai participar na jornada já vai ter muito material bacana, né? E quero realmente nessas aulas ajudar vocês assim grandemente no desenvolvimento das estratégias, de como que vocês atuam aí no ambiente de vocês, tá certo? Então, um beijo no coração, ótima quinta, ótimo final de semana e até a próxima!